Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. E tem notícia que vai ou que pode abalar os caras ali dentro do Planalto, né? Porque eles acharam que ia ficar de graça, mas não vai ficar. Os poderosos não vão poder ir aos States. E se tiver alguma coisa por lá, será bloqueado. Até porque tem um aí que já está vendendo todos os seus bens lá, meio que imaginando que isso poderia acontecer, né? Deixa o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, não é assinante ainda do Revista Oeste. Chama eles lá, o atendimento é bem tranquilo, é bem facinho, não tem muito segredo não, tá? E vamos pro vídeo. Porque o ex-estrategista político de Donald Trump, Steve Bannon, que é um dos principais expoentes da direita norte-americana, afirmou, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, que vai pedir ao atual secretário de Estado, Marco Rubio, para que tome atitudes contra o Brasil, devido à ausência de Jair Bolsonaro na posse de Donald Trump, que aconteceu em Washington na data de ontem. Bannon organizou um evento no final de semana para representantes da direita de todo o mundo e tinha Bolsonaro, é claro, como um convidado especial. Steve Bannon ainda chamou o ministro Alexandre de Moraes de corrupto. Aspas para Steve Bannon: eu não falo pelo presidente Trump, mas as pessoas do movimento Make America Great Again amam Bolsonaro. A nossa recomendação é que deve haver severas sanções ao Brasil e particularmente a esse juiz, referindo-se a Alexandre de Moraes, para não ter nenhum acesso aos Estados Unidos. Fecho aspas. Professor Marcelo Suano. Pave, inicialmente só mandar um abraço para o Milton Cardoso, que é o dono da Rádio Livre Brasil, que está nos acompanhando aqui. Abração, Milton! Tá? Vamos lá. Primeiro, vamos começar aquilo que a gente já espera que vai ocorrer. A presença do Trump não significa que ele vai defender o Brasil. Significa que ele vai defender os Estados Unidos e os valores ocidentais. Dentro dos valores ocidentais estão a liberdade, o respeito pela democracia, o respeito pela legalidade, porque isso é um pilar da sociedade americana. Isso não é um pilar da política americana. Apesar dos governos americanos terem indivíduos como Joe Biden, que fez o que fez, e vários outros do Partido Democrata que também fizeram, normalmente nos Estados Unidos o que norteia o comportamento é a legalidade. O que isso significa? Significa que ele vai ficar atento para os países que podem ser desonestos com as empresas americanas, com os interesses americanos e com aquilo que são os valores ocidentais. Há um dado, e eu já encerro, que é muito curioso. Por exemplo, as pessoas não sabem por qual razão é tão bom você receber investimentos norte-americanos aqui e ter empresas americanas concorrendo aqui no Brasil. Por uma razão simples. Se por acaso uma empresa americana for acusada de corrupção em um processo de concorrência em qualquer país do mundo, ela é processada lá nos Estados Unidos. Ela não é processada aqui, não. Lá eles não admitem que haja um processo corrupto numa concorrência qualquer que seja em qualquer lugar do mundo. O que mostra o nível de comportamento deles. O que isso significa? Eles vão ficar atentos para tudo aquilo que pode significar um impedimento ou uma agressão aos interesses norte-americanos. E, nesse sentido, vão observar aqueles países que têm indivíduos que comportamentos tirânicos, que são autoritários, que são ditadores ou que têm algum ato de mau caratismo, razão pela qual eles vão utilizar os procedimentos que são naturais. Primeiro, eles dão um anúncio, depois eles começam a fazer sanções. A sanção é direta contra pessoas, depois contra grupos, depois contra entidades e empresas, depois contra instituições, depois contra o governo e depois contra o país. Há uma sequência que eles fazem que não é apenas diplomaticamente, é estrategicamente. Só para deixar sublinhado para quem nos acompanha. Então, se isso de fato aconteceu, que o Bannon sugere ao Marco Rubio, primeiro vai atingir a pessoa do Alexandre de Moraes, para depois
se for o caso no futuro, o povo brasileiro. Maravilhoso você ter falado isso, porque eles não vão fazer nada que prejudique o povo brasileiro. O que eles vão falar é dizer, esses indivíduos estão adotando medidas que vão contra não apenas o nosso interesse, mas contra os nossos valores, e eles são ilegais no seu próprio país, porque eles se preocupam com isso também, porque eles não querem fazer algo que possa significar uma ação de Estado contra Estado. Ora, imaginemos, isso é uma ficção, que alguma autoridade brasileira seja corrupta, seja mau caráter, não siga a Constituição, esteja perseguindo o seu próprio povo. Deus nos livre. Isso jamais aconteceria no Brasil. Jamais. O que eles vão dizer? Esse indivíduo aqui pode ser, inclusive, acusado internacionalmente. Essa é a razão pela qual nós vamos sancioná-lo. Suponhamos que, porventura, ele seja representante do narcotráfico ou esteja envolvido com o narcotráfico, que é o que ele acusa na Venezuela. Todos são sancionados porque são narcotraficantes. E aí eles vão primeiro contra pessoas. Ora, o que o Steve Bannon está falando? Ele conhece o Marco Rubio. E o Marco Rubio, ele sabe o que é a América Latina. Ele é descendente de cubanos. Ele chegou nos Estados Unidos, a família dele, antes da Revolução Cubana. Mas ele sabe o que o povo cubano sofreu. Razão pela qual ele tem ojeriza a ditadores. Sejam ditadores que estejam no executivo, sejam ditadores que estejam no legislativo, sejam ditadores que estejam no judiciário. E ele está olhando para todos os países que têm ditadores que já estão indicando que vão atuar contra os Estados Unidos ou contra o governo Trump. Por isso que ele está dizendo, vou falar com o Rubio sabe o que é Brasil, sabe o que é América Latina e ele vai tomar medidas. Vamos começar sancionando pessoas. Nada contra o povo brasileiro, apesar de alguns diários oficiais da União estarem mentindo. A gente vai chegar nesse ponto, porque se você ler o jornal O Globo, hoje parece que o Armagedon começou, né? Então temos aí Steve Bannon sugerindo sanções, Steve Bannon sentindo a falta do presidente Jair Bolsonaro, assim como a família de Donald Trump, né? Donald Trump Jr. e Donald Trump sentiram a falta de Jair Bolsonaro ontem. Marco Rubio, que tem horror a ditaduras, um cubano que tem horror ao regime de Cuba, que é um regime amigo do governo brasileiro. Então a gente vê que o cerco vai se apertando e tudo isso por conta de um capricho, né? de uma maldade, de algo sádico, de um exercício puro de arbitrariedade de Alexandre de Moraes, que não deixou que Jair Bolsonaro, que não é denunciado nem réu, fosse atendesse a posse de Donald Trump, como se Bolsonaro pudesse desaparecer na bruma, né? Como se ele fosse uma pessoa imperceptível. Aliás, ontem, na entrevista ao canal Auriverde Brasil, no YouTube, Jair Bolsonaro voltou a criticar Alexandre de Moraes por ter barrado a sua participação na posse de Donald Trump. No bate-papo, o Bolsonaro disse que o ministro do STF é dono de tudo aqui no Brasil e que ele, Bolsonaro, até poderia fugir do país, mesmo com passaporte. Como uma hipótese, ele disse isso. Vamos ouvir esse trecho. Eu fui convidado, apesar da fake news de alguns da esquerda, né? Ele não foi convidado. Eu fui convidado. A imprensa do mundo todo divulgou isso aí. Como a imprensa do mundo todo está divulgando que eu fui proibido de ir para lá por uma decisão de um juiz. Um juiz que é o dono de tudo aqui no Brasil. É dono da sua liberdade. Tudo ele. Tira teu passaporte. Eu não sou réu, pô. Ah, pode fugir. Eu posso fugir agora. Qualquer um pode fugir. Um vexame. Fez com que, não sei o que vai acontecer hoje, por ocasião do pronunciamento do Trump, está lá a minha esposa, tá? Ela tem personalidade, faz um trabalho discreto, logicamente queria estar do lado dela, por isso, a gente chora, né? Por que não chora? Ou eu sou uma máquina. Eu tenho as minhas fraquezas, tá certo? Sim. Queria estar com ela, ok? Infelizmente não pude estar presente, mas ela foi para lá. Uma coisa é certa. Diferentemente daquelas engasopadas falsas do Lula, que faz, por favor, me ajuda. Bolsonaro, ele tem um coração de manteiga. Ele é uma pessoa que se emociona fácil. Eu espero que a esquerda imunda não use, né, cortes para falar, se eu quisesse fugir, não, isso é uma hipótese. É uma hipótese. O que ele quer dizer, se eu quiser fugir, eu fujo, mas eu não quero, tanto que estou aqui, tanto que eu vou e volto. E de fato, o Alexandre de Moraes é dono do Brasil e vale lembrar, eu vou passar aqui, Ana Paula, para você, vale lembrar que o Cristiano Zanin, que é da turma de Bolsonaro, que no passado também negou o passaporte
ao presidente Jair Bolsonaro, ele alegava, quando era advogado do Lula, condenado em segunda instância no TRF4, ele dizia que é inconstitucional reter o passaporte antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Agora mudou, né? Agora mudou. O que o ex-presidente Bolsonaro quis dizer é que qualquer um foge. Quando você quer fugir, qualquer um foge. Então, nós temos várias pessoas aí que fugiram aí do Brasil recentemente por causa das perseguições políticas e que ele não tem intenção nenhuma de fugir. Tanto que ele está aqui, tanto que ele pediu que fosse reintegrado o seu passaporte para que ele pudesse ir à posse do Trump. E é curioso porque o senhor Alexandre de Moraes, ele justifica, né, em base a sua decisão, no sentido de que o ex-presidente Jair Bolsonaro não ocupa nenhum cargo que o autorize a representar o Brasil, mas ele não foi convidado para representar o Brasil, ele foi convidado como amigo pessoal do Trump para estar na posse e um ex-presidente, uma autoridade fizeram uma amizade, então ele não foi convidado como representante. Representando o Brasil estava, se não me engano, o embaixador ou a embaixadora do Brasil lá. O presidente Lula não foi convidado, aí cada um com seus problemas, mas ele foi convidado como um amigo e não como um representante oficial do Brasil. Agora, se a população brasileira entende que o ex-presidente Jair Bolsonaro ou a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro são melhores representantes do Brasil do que as atuais autoridades constituídas, aí é outro caso, né? Porque nós temos hoje no país um presidente, uma Suprema Corte que atua politicamente, mas que não colocam o povo na rua, não conseguem engajar nas redes sociais e usam a narrativa de que é o algoritmo que não permite isso. Mas então, nas ruas também tem algoritmo? Exatamente. Impedindo o pessoal de fazer manifestação? Agora, o Caio, a nossa dona Florinda, Ana Paula de Trote, ela trouxe o seguinte: ele não tem cargo para representar o Brasil. Aí pergunta, e a Janja tem? Porque ela foi para a Olimpíada, ela foi, lá ficou mostrando a Sheikha no telefone quando ela foi para o Catar, ela foi representar o Brasil lá na ONU, que ela foi falar de fome, ela também, e ela vai com o dinheiro do contribuinte. Vale lembrar também que quando, em 2018, Lula, já condenado em segunda instância pelo TRF4, ele recebeu autorização do Ministério das Relações Exteriores para viajar para a Etiópia com 2 assessores pagos pelo contribuinte, e acabou não indo porque um juiz de um outro caso, nos 45 do segundo tempo, falou: não pode, prenda o seu passaporte, né? Ele fez o Alexandrinho de Moraes, não, tá preso, mas o Cristiano Zanin disse claramente naquela oportunidade: proibir qualquer um de viajar, apreender o passaporte de qualquer um antes do trânsito e julgado da sentença penal condenatória é inconstitucional. Aí eu pergunto, o que mudou agora? O que mudou? E o presidente Bolsonaro também disse que foi representado pela sua esposa, a dona Michele Bolsonaro. Alemão, tem a foto dela aí, Alemão? Coloca, é muito melhor do que a Lady Kate. Olha aí que saudade de uma primeira... Olha aí, olha que estilo, que elegância, né? Fala a verdade. Eu fico imaginando... a Lady Kate num evento padrão. desse. É outro padrão, né? É outro padrão. Não tem como discutir. Mas aproveitando aqui, só para desconstruir essa narrativa que vão colocar no Bolsonaro, de que ele disse que poderia... Eles ficaram no gargarejo. Você viu pelas fotos que a família não foi convidada. Pois é. Como disse aquele Thiago Reis, aquele mentiroso blogueiro da esquerda, né? Que eles iam pro gargarejo. Vocês viram as fotos do gargarejo, como... Olha que gargarejo, né? Eles ficaram ali junto com milhões de pessoas no gargarejo. Mas vai lá, Caio. Só pra gente não deixar que isso emplaque, que essa mentira emplaque pelo consórcio de que o Bolsonaro disse que poderia fugir a qualquer momento do país, o que ele quis dizer, e você não precisa combinar 2 neurônios na cabeça, até quem tem um consegue entender, que é o seguinte, que independente de uma pessoa ter o passaporte ou não, ela pode fugir. Que foi o caso que aconteceu com o André do Rap, solto pela Suprema Corte e fugiu. Pergunta se ele usou o passaporte para fugir. Pergunta se ele foi a um aeroporto
para fugir? Não. Quem quer fugir, dá jeito de fugir. E o Bolsonaro já demonstrou que ele não quer isso. Mas, nesta fala dele, ele também evidencia que a decisão do Alexandre de Moraes não tem a ver com o Bolsonaro fugir ou não, mas como uma demonstração de poder sobre o Bolsonaro, que se conecta exatamente com os dizeres do Steve Bannon. O que o Steve Bannon disse foi claramente uma exposição mundial direta à figura do hoje maior inimigo das democracias na América Latina, que é o Alexandre de Moraes. Exato. Você entende? Então, o que aconteceu de fato foi uma demonstração de poder do Alexandre de Moraes. Por quê? Porque ele sabe que a figura de Jair Bolsonaro é uma figura que aglomera. Porque, como dito pela nossa colega Dona Florinda, o que é que acontece hoje? Nós vivemos um governo sem povo. Um governo que não aglomera em lugar nenhum. Nem nas redes sociais, nem na rua, nem em lugar nenhum. Aquele ato do 8 de janeiro tinha 300 pessoas. Disseram 1.200, você vai contar? O Zé de Abreu, vulgo Nilo do lixão da mãe Lucinda, diz que é porque o acesso estava controlado. Para mim, quem tem que controlar o acesso do povo é ditador, não é? E assim porque funciona. o algoritmo então, também, na vida real, também favorece. Então eu acho que é por aí. Eu acho que está tendo essa identificação e essa exposição da figura do Alexandre de Moraes mundialmente nesse momento, mas ele, ao que aparenta, é um cara que está sempre demonstrando cada vez mais força, querendo dobrar as apostas, só que eu acho que ele está dobrando a aposta errada. Ele está dobrando a aposta com um presidente recém-eleito, né, que é um cara extremamente popular mundialmente falando, que inclusive acabou de pôr quase um fim na guerra entre Israel e os terroristas, libertando reféns. Então eu acho que ele está tentando demonstrar a força que ele tem com a pessoa errada. E a retaliação que pode vir pode ser muito maior do que ele imagina. Agora, Arthur, você sabe que eu fiquei pensando também? Que na semana passada nós falamos na quinta-feira com o presidente Jair Bolsonaro, né? E uma das perguntas que foi feita para ele aqui no Faroeste foi: será que o Donald Trump não faria um post, não diria algo sobre a sua ausência? E eu fiquei refletindo muito sobre o fato de Donald Trump. Pessoal, é isso aí, meu povo. O movimento foi iniciado, né? Foi dado start no início de um movimento. Muita gente da direita já não está acreditando mais que essa sanção ao poderoso chefão aí vai acontecer, mas eu creio que ela vai acontecer. Estou bem confiante de que essa sanção vai chegar ao ditador da toga, e por chegar a ele, vai chegar a todos que são cúmplices, né? Acho que eles não vão ter essa, não, peraí, não é só ele, não é só ele, não, mas é só ele, né? Não, todos vocês estão cometendo o mesmo crime, todos vocês estão fazendo a mesma coisa, estão compactuando com o tal ditador da toga. Vão perder todo mundo. Acho que vai ser todo mundo que vai perder. Porque faz todo sentido, né? Se o cara tá vendo o outro fazendo a coisa errada e tá compactuando com aquilo, ele é cúmplice, ele faz parte daquilo ali. Tem como ele falar que ele não tem nada a ver, que ele não está participando. Não tem como. Então, vai rodar geral aí quando o assunto for sanções americanas. E como diz aí os repórteres, né, vai chegar um momento em que ela vai expandir para o país. Nesse momento, acho que a rede esgoto ou alguma coisa vai acabar tomando alguma decisão para fazer algo que seja tirar esses caras, né? Porque eles estão muito pesados para o Brasil. Tá difícil segurar essa quadrilha aí. O Brasil está tendo um custo muito alto. O nome do Brasil no mundo está mal visto. O Brasil hoje, fora em países democráticos, o Brasil hoje é tido como uma ditadura. Só que aqui dentro, para a sua bolha, para aqueles bobó cheira-cheira, eles criam uma narrativa
de que eles são a salvação, que eles salvaram a democracia, que eles são os supremos seres com as suas togas, que eles até flutuam, que eles têm todo o poder, eles sabem das coisas e nós não sabemos de nada. É incrível, né? Como? Eles nasceram do mesmo jeito que a gente nasceu, né? Ah, mas eles são mestrados, charabelados. Gente, bacharelado, 90% do que se aprende não se usa, a gente usa o básico, né? Não tem, a gente vai usar o basicão, o que faz a diferença é o basicão. Mentira, não é o basicão. Alguém aí já assistiu o Cazé TV? O cara fez a transmissão da Copa em nada praticamente, se a gente comparar com a Rede Esgoto. A Rede Esgoto tinha cenário em tudo quanto é lugar. O cara cobriu a Copa, cobriu as Olimpíadas, parece também, né? E ele arrebentou na audiência. Então ele fez o basicão. Não é necessidade de enfeitar tanto. Basicão, qual é o básico da engenharia? É isso que eu estou falando. O básico a gente vai ter ali coisa que se precisa muito. Também eu não sei, não posso opinar nessa questão da medicina, né? Mas eu acredito também que a maioria do que é aprendido, estudado ali, a massa, a maioria mesmo, maçante, os caras não vão usar sempre, não vão usar o decorrer. Então, esses caras vão rodar. Sei nem porque eu cheguei nesse assunto, né?